Se você trabalha na saúde ou no desempenho esportivo hoje, me responde uma coisa com honestidade. Quantas vezes você já viu um atleta ser liberado pelo departamento médico, passar nos testes clínicos tradicionais e 2 semaninhas depois sofrer uma lesão recorrente na mesma musculatura? Ou pior, quantas vezes o atleta diz que está bem, a comissão força a carga no treino e no dia seguinte estoura um posterior de coxa de adutor. Se você atende atletas de elite ou até praticantes amadores de alta intensidade, sabe o custo financeiro e técnico de uma lesão. Hoje, o maior erro das comissões técnicas não é a falta de tecnologia. Câmara térmica, GPS de alta frequência, plataforma de força, análise de variabilidade de frequência cardíaca, exames bioquímicos, né? Estão presentes em praticamente todos os clubes e clínicas estruturadas. O problema é outro. Estamos atolados em dados brutos, mas famintos de interpretação clínica. Então, aqui é Tomás Milho, termografista desde 2008, sempre com foco na área clínica. No meu dia a dia, estou prestando várias vezes consultoria e ajudando na implementação da termografia como uma tecnologia em equipes profissionais e atletas de alta performance. Eu vejo esta história se repetir constantemente. O clube gasta centenas de milhares de reais em equipamentos, mas na hora de decidir se o atleta joga 90 minutos ou entra no segundo tempo, a decisão volta a ser tomada na sensação. Você está então no canal da Termocracy. Este canal tem como objetivo a trazer assuntos sobre termografia clínica, trazendo ciência e novidades e esclarecimentos sobre termografia esportiva e clínica. O profissional que aprende a interpretar o comportamento fisiológico e térmico do atleta antes que o sintoma doloroso apareça é o profissional que lidera a comissão, ganha a confiança do atleta e se torna indispensável no mercado. Nos próximos 20 minutos, eu vou te mostrar exatamente como a termografia clínica moderna deixou de ser tirar foto colorida para se tornar um dos pilares da inteligência de carga e prevenção no esporte de elite. Então, hoje vamos abordar o assunto de quem aprende a interpretar dados antes da maioria domina o mercado depois. Então, este conteúdo é para fisioterapeutas, educadores físicos, médicos de esporte e todos que trabalham com atletas e podem usar a termografia como aliada na prevenção e na tomada de decisão clínica. Aqui não vou falar de diagnósticos médicos, clínicos, né? Uso de outras tecnologias, além da termografia, óbvio, né? Ou não vou falar de termografia veterinária, industrial, nada disso. Para entender onde a termografia se encaixa, a gente precisa olhar para a evolução do monitoramento esportivo. Então, a ilusão da tecnologia é o maior problema. O maior erro das comissões técnicas não é a falta da tecnologia. Estamos atolados em dados brutos, mas famintos por interpretação clínica real. Então, existe muita informação e as pessoas estão olhando aqueles dados e não conseguem juntar os dados muitas vezes. Então, temos muita informação e eu estou falando de uma realidade dos clubes grandes, lógico, né? Mas aí você tem muitos dados. O que importa não é pegar esses dados, não é, lógico, você precisa medir os dados, você precisa coletar de forma correta, mas o que realmente faz diferença é o que você faz com esses dados. Aí que está o negócio. Você só ter dados, coletar um monte de tecnologias, equipamentos e não poder implementar isso na prática, você tem que pegar aqueles dados e entender como isso vai mudar o resultado final. E qual que é o resultado final no clube? Você conseguir ganhar, né? Você conseguir ter um time que ele consegue aguentar, que ele não vai ter uma fraqueza muscular antes do tempo necessário. Então, o problema hoje é que a gente tem muita tecnologia e pouco tempo para as pessoas se acostumar com a tecnologia ou associar
como você vai tomar a decisão? Você pode ter um monte de dados, mas você tem que tomar uma decisão agora. Então, a agilidade é necessária. Então, você pode ter tecnologia, mas você precisa priorizar, não é? Então, gente, este aqui é o ponto mais importante que eu quero que vocês entendam. Este aqui é um problema hoje de muitos clientes, muitos clubes, muitas áreas profissionais de esporte enfrentam isso aqui. Então, este aqui é o que aconteceu neste tempo. Então, a primeira fase foi o império do feeling, né? O império de, eu sei, eu sou, né, o treinador raiz, eu sei melhor que equipamento, eu sei melhor que a tecnologia, porque não tinha também, né? Então, na época do Pelé, imagina, quem tinha tecnologia? Tudo isso é uma coisa nova. Então, durante décadas, a decisão de carga dependia exclusivamente da experiência do treinador, né, das suas convicções, da percepção subjetiva de esforço, na melhor hipótese, né, que é relatada pelo próprio atleta. Então, funciona. Claro, sim, tem seu valor, tá? Mas o atleta, muitas vezes, omite a dor por medo de perder a titularidade, porque ele tem, né, por trás patrocinadores. E a dor é um indicador tardio e altamente subjetivo para piorar as coisas. Então, a gente tinha todo este império de feeling e aí entra, ok, a próxima fase, que é a fase da carga externa. Esta segunda fase, né, muda completamente o jeito que a gente trabalha. Então, vieram um sistema de GPS, começamos a medir a distância percorrida, high speed running, né, acelerações e desacelerações. Isso foi um avanço monstruoso, não tem dúvida, tá? Mas a comissão técnica logo percebeu algo intrigante. Dois atletas que percorrem exatamente a mesma distância e fazem os mesmos 15 sprints a mais de 25 km por hora respondem de formas completamente diferentes no dia seguinte. E aí? Um recupera perfeitamente e o outro entra em estado de sobrecarga severa. Por que isso acontece? Então, né? A gente sabe que nós não somos todos iguais, né? A história de um atleta e do outro é totalmente diferente. O limite que ele consegue treinar, o acúmulo, a força genética, N fatores fazem cada um de nós diferentes. Então, não existe uma regra para todo mundo. A gente está na era da individualização. Então, a gente precisa entender isso. E não é que todo mundo é feito da mesma coisa. Então, hoje, quem está na frente é aquele que consegue individualizar, entender a necessidade do indivíduo específico e adaptar a esta a realidade que tem que enfrentar. Então, este aqui é o grande negócio do jogo. E é onde que a gente vai ver agora, né, a próxima etapa. Então, por que que o GPS mede a carga externa? O trabalho realizado, né? Mas ele não mede a carga interna. Que seria o quê? A resposta a estresse fisiológica e metabólica do tecido do atleta naquele trabalho. Então, a gente tem esta diferença. Então, um lado é a carga externa, que a gente consegue medir destas formas, e a carga interna. E como que a gente consegue ver o que está acontecendo por dentro, né? Isso aqui é o grande desafio que a gente vai tratar hoje, tá? Então, você fica atento agora, porque aí que está a chave do porquê a termografia virou indispensável hoje e faz grande diferença. Então, você tem que medir o custo metabólico e o estresse no tecido através, né, das ferramentas que a gente tem. E quais são essas ferramentas, né? Nós temos, né, também outras questões, como, por exemplo, os biomarcadores. Então, todo mundo está atrás de biomarcador da carga interna. Então, a gente precisa entender aquela coisa individualizada. E a gente tem testes genéticos para isso, né?
Então, caso você queira conhecer mais, visita depois o site da Overteams, que eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Mas a busca pela carga interna e o papel da termografia é fundamental. E aqui entra, então, a biologia do atleta. A carga interna se manifesta em biomarcadores sanguíneos, né, como a ACK, creatina e quinase. Porém, a gente sabe que a ACK não é um parâmetro tão confiável, porque pode ser que se afeta de outras situações. Não é só porque ele percorreu 15 quilômetros, por exemplo, e ele, né, vai ter uma CK só alta por causa disso. Pode ser porque ele tem uma inflamação no dente. Então, não é tão específico, né? E aí nós vamos ter a variabilidade de frequência cardíaca, por exemplo. E também podemos ter a microcirculação periférica e vasomotor da superfície, que é exatamente o que a termografia infravermelha avalia. E isso é o assunto nosso. Então, como, né, que a termografia fornece isso para você? Porque a gente vê, a termografia é um termômetro visual, né? Como um termômetro de imagem que ele capta e registra imagens bidimensionais. Então, não é só um termômetro que você coloca lá, a gente não tem uma temperatura única, né? E a termografia vai te dar uma informação localizando exatamente onde está. Então, ao contrário da CK, que ela vai te dar um valor, né, que indica, né, uma inflamação, a termografia vai te mostrar onde está isso. Então, você pode usar a CK sem problema, lógico. Você pode usar a variabilidade da frequência cardíaca, pode usar outros parâmetros, né, sanguíneos, mas a termografia é aquela tecnologia que vai te mostrar o exato local que você tem que ficar atento. A gente, talvez não somos tão especialistas em falar para você quando vai acontecer, mas a gente pode falar para você onde vai acontecer, como vai acontecer. Que vai acontecer, a gente vê. Agora, se você vê alteração, você pode fazer o quê? Reverter. Isso mesmo. Você pode reverter um processo que está em mandamento. E aí entra a prevenção. Então, quando você avalia, né, com a imagem térmica, a termografia deixou de ser hoje uma imagem colorida. É a principal ferramenta de inteligência para monitorar a resposta de estresse fisiológico e metabólico no tecido. Então, quando o tecido muscular entra em sofrimento por microtraumas repetitivos ou sobrecarga metabólica, ocorre uma cascata inflamatória subclínica. A alteração na liberação de substâncias vasoativas, modificação da perfusão sanguínea local e uma resposta do sistema nervoso autônomo. Então, a gente tem, né, várias mudanças. Então, a gente olha o que faz a termorregulação, o que funciona, né? É a microcirculação, né, que temos no local. Então, todas estas alterações na superfície são reveladoras do que está acontecendo por baixo. Apesar da termografia se chamar termografia cutânea, né, na verdade, a pele é uma tela com tablets, né, parece uma tela que revela para você o que está acontecendo por baixo. E adivinha? Esta alteração microvascular gera uma mudança na emissão da radiação infravermelha pela pele muito antes do atleta sentir a pontada no músculo e muito antes de uma alteração estrutural visível. Mesmo com ultrassom. Então, gente, as coisas, né, são assim na termografia. Então, a matemática, né, não é a cor da termografia. A gente se não olhar é vermelho, amarelo, não sei o quê. Não, as cores são artificiais. Isso mesmo. A termografia nada mais é do que um termômetro. Ele mostra para a gente temperatura. Só que ele capta tantos pontos de temperatura quanto os pixels. Então, o negócio é números. Não tem a ver com cor, não é fotografia. Se você quiser ver cores, tira uma fotografia. Tá? Lá tem cores, várias cores. Agora, termografia, esquece as cores. Importantes, não é que não é importante, mas esquece as cores. O negócio é números, é matemática. Quando eu pego um atleta, eu estou conseguindo
medir, como se fosse uma calculadora. Eu consigo pegar uma área e vejo qual é a temperatura lá. Tá? Tem um número. Qual é a temperatura no outro lado? No joelho direito com o joelho esquerdo. Eu vou comparar os dois. Aí eu vejo o quê? Que temos uma diferença. Então, entre o lado direito e o esquerdo, uma diferença de 0,8. O que isso quer dizer? Isso que a gente vai ver agora. Então, a gente tem números e a gente tem escalas. Então, a gente sabe hoje onde que é o ponto de risco, qual é o ponto de corte, né? Porque antes não sabia, a gente não entendia como que era a termografia, era confuso. Hoje, não. A gente consegue ver exatamente como se usa esta questão. Então, vamos falar de números, então, e de ciência. O que a gente busca hoje quando analisa a termografia de um atleta no ambiente de alto rendimento? Então, a gente vê isso aqui. Nós não estamos procurando se o músculo está vermelho ou azul. Isso é uma escala de cores arbitrária do software ou firmware. O profissional de saúde precisa analisar a assimetria térmica dinâmica entre lados homólogos do corpo e o padrão de distribuição térmica. Na literatura científica consolidada e nos nossos protocolos de campo nos times, trabalhamos com 3 faixas claras de cores para assimetria em grupos musculares homólogos. Por exemplo, reto femoral direito versus esquerdo, ou solear direito versus esquerdo, né? E aí você tem uma diferença de temperatura, por exemplo, de 0,3 ou até 0,4. Isso está dentro do normal. Claro, né, que temos que falar uma coisa importante. Qual é o momento, né, que você faz essa análise? Tá? Ah, estou no baseline. É uma coisa. Não, acabei de ter um jogo. Tá? Então, este aqui é o ponto crucial, um parâmetro que você tem que considerar. Tá? Então, quando eu vejo assim, o corpo humano é simétrico. Tem 2 mãos, tem 2 pernas, certo? Então, não somos simétricos. Ok, temos órgãos que não são no centro, mas praticamente, para quem nos interessa, as pernas, no caso, são totalmente simétricas. Então, quando as variações mínimas indicam respostas fisiológicas normais do estágio e adaptação do treino, o tecido lidou perfeitamente com a carga. Então, a gente sabe que a diferença entre o lado direito é no máximo 0,3, que é normal, 0,4 está ok, não tem problema, né? Então, é assim que a gente consegue lidar com essa questão. É o normal fisiológico, ok? A partir daí, então, a gente tem que ficar atento para o que vem depois. Tá certo, gente? Então, não é cor, tá? Pode ser vermelho, pode ser outra coisa. Agora, o que acontece? Na próxima fase, a gente entra numa pequena alarme, onde temos a escala amarela. Isso. Onde a diferença de temperatura começa a partir de meio grau. E aí pode chegar até 0,9 graus Celsius. Esse aqui é o alerta amarelo. Onde você tem uma sobrecarga subclínica e aqui acende o sinal da comissão técnica. Esta simetria indica um desequilíbrio na resposta microvascular. Pode ser um foco de hipertermia, processo inflamatório inicial, infecção também, né? Hiperemia funcional exacerbada, ou pode ser também, olha, presta atenção aqui, hein? Pode ser hipotermia. Isso, inibição reflexa, déficit de vascularização, alteração neurovegetativa. O atleta está treinando, mas aquele grupamento muscular está em estresse. Então, fique atento. Mas este aqui é o alerta e onde está a escala vermelha do alto risco. Esta aqui é a sequência. Onde a diferença da temperatura agora já está igual ou acima de 1 grau. Este aqui é o alto risco de lesão ou disfunção. Então, as simetrias iguais ou superiores a 1 grau representam um desvio estatístico crítico na fisiologia do tecido. Na prática clínica, com equipes profissionais, quando um atleta apresenta este padrão, persistência, o risco de lesão estrutural ou incapacidade funcional nas sessões seguintes aumenta drasticamente. Então, se você chega neste nível,
este atleta tem que entrar, tem que pegar ele do lado, não nem pensa em colocar ele no campo, ele vai se machucar feio, tá? E você tenta fazer o quê? Uma intervenção imediata obrigatória. Qual? Aí depende do padrão técnico. Isso é outra coisa. Você pode conduzir e tomar a decisão de que tipo de intervenção é adaptável para aquele indivíduo. Então, gente, não é brincadeira, tá? E aí, vem o seguinte, a gente está, né, com o paradoxo do ponto frio, né? Este é um detalhe crucial que muitos erram. A termografia não avalia apenas a hipertermia, este ponto quente, esta inflamação, em lesões crônicas, como tendinopatias degenerativas ou compressões radiculares. O padrão mais comum não é quente, é a hipotermia local, né? Hiporadiância, como a gente chama na termografia. A área fica mais fria devido à vasoconstrição reflexa ou menor perfusão. Se você só procura ponto quente, você está perdendo 50% de diagnósticos funcionais que a termografia pode te entregar. Então, fiquem atentos. Então, deixa eu te contar como isso funciona na prática, no dia a dia, dentro de uma estrutura profissional, né? Então, a gente está nesta situação. A gente tem que ter uma rotina. O erro do protocolo único é fazer uma avaliação técnica isolada uma vez por mês e quase inútil no esporte. O valor real da termografia no futebol esportivo está no monitoramento longitudinal. A linha de base, o baseline, começando, né? Como nos estruturamos essa rotina? Então, tem dois passos, tá? Você, claro, né, que você tem que padronizar. Primeira coisa, né, você padroniza a coleta, tá? Então, você precisa, né, criar uns padrões onde você vai repetir, né, aquela comparação. Então, é um lugar específico, você vai evitar os fatores que podem, né, alterar o resultado, como, por exemplo, o vento, né, controlar a temperatura, a umidade também. Oh, imagina um atleta em Manaus, né, eu tenho um clube, né, que treina em Manaus, aí eles têm época que tudo é seco, super úmido. O seco, até que tudo bem, mas o úmido muda completamente as coisas. E a gente se lembra, a gente avalia o que? Temperatura cutânea, então a umidade atrapalha, né? Então você tem que tentar controlar dentro do possível esses fatores todos, né? E aí você vai ter, né, a impressão de estado técnica de cada atleta, no início da temporada. Então, vamos entender isso aqui agora. Vamos agora entender que existe o primeiro passo, né, que seria a construção da linha de base. Na pré-temporada, realizamos a varredura térmica do atleta em estado de repouso e aclimatação adequada, com sala com temperatura entre 20, 22, 23 graus, umidade controlada menos que 60 e tempo de aclimatação de 10 minutos, se puder, né? Agora, isso, né? Muita gente se fala, meu Deus, 10 minutos não tem como. Na realidade, concordo, não tem como. Mas estou falando da baseline, a primeira imagem. Então, tenta pegar o melhor resultado, tá? Então, agora, depois, não, depois você vai ter que ser ágil, senão não vai dar certo. A termografia não está aqui para atrapalhar, é para agregar, né? Então, voltando aqui, então, mapeamos então a impressão digital técnica deste indivíduo e a gente salva isso dentro do nosso sistema, tá? E depois disso, vamos para o passo 2. O passo 2 é monitoramento, né? Num dia depois do jogo. Então, jogo mais de 24 horas e depois mais de 48 horas após o jogo. Ou seja, segundo e terceiro dia. Após uma partida de alta exigência, o tecido muscular passa por um processo natural de inflamação e reparo. Então, em 24 horas, esperamos ver um aumento generalizado da temperatura nos grupos mais solicitados, que seriam as pernas, né? Em 48 horas, essa temperatura deve começar a retornar aos níveis de baseline.
A gente sabe, né, que a temperatura pode permanecer elevada até muito mais que 76 horas, mas o certo é depois das 24 horas começar a diminuir. Então, se chegamos a 48 horas por jogo e um atleta de meio campo apresenta o posterior de costa esquerdo de 1 grau ponto 2 mais quente que o direito, nós temos um dado fisiológico objetivo. E aí vem o passo 3. Qual que é o passo 3? A triangulação de dados. Não é só a termografia. Eu não tomo a decisão isolada apenas pela foto térmica. Eu tenho que cruzar o achado térmico, né, do delta T que eu descobri, com a perda de potência no teste de salto, o volume de acelerações no GPS que já está registrado no jogo. E aí você pode fazer um teste de força com Dynabang, ou, né, de forma manual, se não tiver, né, palpação e força. Quando você junta esses 3 pontos, você apresenta para o treinador ou para o médico do esporte, né, uma tomada de decisão inquestionável. O atleta não deve iniciar a partida hoje. O risco de abdução, o estiramento de grau 2 do bíceps femoral é altíssimo. Ele precisa de recuperação ativa e modulação de carga. Resultado, você evita que um patrimônio do clube fique 6 a 8 semanas afastado. Isso economiza dinheiro, preserva a performance do time, valida a sua autoridade técnica perante toda a diretoria. Agora, vamos falar sobre a carreira e o mercado de trabalho de saúde esportiva. Então, o mercado, gente, tanto para fisioterapeutas, tanto, né, para médicos, preparadores físicos, está extremamente saturado de profissionais que fazem exatamente a mesma coisa. Todo mundo faz liberação miofascial, todo mundo aplica o protocolo padrão de fortalecimento, todo mundo prescreve o mesmo tipo de treino. Como você se diferencia e aumenta o valor da sua hora de atendimento? Entregando previsibilidade e dados auditáveis. Então, você tem como, né, mudar isso. Quando você atende um atleta particular ou trabalha num clube, o seu cliente não quer comprar apenas a sua sessão de fisioterapia, ou consulta, ou treino. Ele quer comprar a garantia de que está treinando no limite com segurança. Por que no limite? Porque precisa ter hipertrofia, né? Porque a partir daí que ele vai crescer. Ele quer solução. Se você inclui a avaliação e o monitoramento térmico junto, na sua consulta, o seu relatório clínico muda de patamar. Você entrega ao atleta uma imagem infravermelha comparativa mostrando a evolução do processo inflamatório ao longo das semanas de reabilitação, por exemplo. O atleta enxerga a evolução de recuperação antes mesmo de voltar para o campo. A adesão ao tratamento, ou compliance, vai para perto de 100%. Quem domina a interpretação destes dados no início do movimento se posiciona como referência na sua cidade ou seu esporte. Foi assim quando a análise do movimento, por vídeo, né, começou. Foi assim quando os GPS chegaram aos clubes. E a termografia é a bola da vez. Avaliação de carga interna metabólica. Então, para fechar a nossa conversa de hoje, quero que você guarde esta frase. A tecnologia, gente, não é tão importante. A câmera infravermelha, o software, o sensor, é apenas uma ferramenta de captação. O valor real não está na ferramenta, mas no cérebro do profissional que interpreta o dado. Não adianta ter uma câmera de 80 mil reais se você não sabe o que é a emissividade que se usa, por exemplo. Se não respeita a aclimatação do paciente, do ambiente, se não sabe correlacionar a imagem com a anatomia vascular e a carga de treino do atleta. Então, tudo isso aqui é nas suas mãos como especialista na interpretação.
Então, a nova geração de profissionais de saúde no esporte não é a que ignora a tecnologia e nem é a que se torna refém dela. É a geração que usa a tecnologia para validar a sua capacidade clínica e tomar decisões mais seguras, rápidas e eficientes. Se este nível de discussão faz sentido para a sua prática profissional, você quer continuar aprofundando a termografia clínica, análise de carga e fisiologia aplicada ao esporte, deixe seu like no vídeo para que este conteúdo alcance mais profissionais da nossa área. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda semana trago conteúdos densos e aplicados à rotina de quem vive o esporte de alto rendimento. Deixe um comentário aqui embaixo, tá? Na sua rotina atual de atendimentos, você já consegue monitorar a resposta de carga interna do seu atleta ou ainda depende 100% da queixa de dor dele? Vamos trocar essa ideia nos comentários, tá? Um abraço, mantenham os critérios clínicos elevados e até o próximo vídeo.